Bom dia, gente. Professor Ícaro aqui com mais uma aula de Psicologia Social. Hoje para a gente falar sobre paradigmas em Psicologia Social. Acompanha aí. Muito bem, então seguindo nos nossos estudos introdutórios sobre Psicologia Social, sendo que a primeira aula foi a partir da grande professora Silvia Lane, agora está na hora de a gente ver um outro conteúdo e um outro autor também muito importante da Psicologia Social aqui no Brasil. Eu escolhi, então, o Pedrinho Guareschi para a gente ter a aula de hoje. O Padre Pedrinho Guareschi. E o texto base da aula de hoje vai ser o texto chamado Ética e Paradigmas, que está no livro Ética e Paradigmas na Psicologia Social. Então, onde que nós baseamos os nossos valores éticos? Onde nós baseamos esses combinados que a gente faz para viver em sociedade? E aqui a gente começa a falar sobre ética antes de falar sobre paradigma, porque são os valores éticos que colorem, mancham ou definem aquilo que a gente pensa e também aquilo que a gente faz, dependendo daquilo que eu acredito. Então, eu posso pegar essa noção do Guareschi e dizer que nós temos três formas de inspiração para buscar a fonte desses combinados éticos. E aí teria o paradigma da lei natural, o paradigma da lei positiva e uma proposição do professor que seria chamada de ética como instância crítica. Vamos ver cada um deles. No paradigma da lei natural, a inspiração para a ética, a inspiração para esses combinados de relação vai ser, então, a natureza. A natureza vai ser o grande referencial. Então, ao observar a natureza, consigo encontrar nela uma fonte universal de inspiração do que é certo, do que é errado, do que deveríamos fazer, do que poderíamos fazer, porque... E aí a gente tem uma diferença, tá? Existem duas visões sobre o paradigma da lei natural, ambas focadas numa noção externa de natureza. Uma primeira seria pré-moderna e com uma noção mais religiosa, de que, ao observar a natureza, eu estou observando a produção de um deus, a produção de uma deusa. Enfim, era um deus masculino lá com Agostinho, mas, enfim, um deus externo que nos dá essa natureza, então, se eu olhar para ela, eu vou encontrar as respostas para as questões humanas, que eu também faço parte, então, dessa natureza. Então, aqui, o natural é focado na noção de divindade. E uma outra visão mais secular, menos religiosa, que não nega essa origem divina da natureza, mas que acaba por defender que os direitos humanos, ou essa noção de direito fundamental do ser humano, é algo natural, é um direito natural. Então, se por um lado eu tenho uma visão mais religiosa, que me diz que a natureza é o produto de um Deus e é perfeita e é imutável, por um lado mais secular, eu tenho a noção de ser humano como base dessa ética, mas também como algo perfeito e imutável. Esse direito inalienável seria algo imutável e algo externo em que eu pudesse basear minha noção de ética. Um segundo paradigma que as pessoas utilizam seria o paradigma da lei positiva. Esse paradigma, então, vem tentar criticar o antigo. Ele faz duas rejeições. Em princípio, ele faz uma rejeição epistemológica, tá? Eu parto da noção de visões que eu tenho sobre o conhecimento. E aí a crítica é, não pode uma lei natural sozinha servir para todas as espécies e todas as culturas. E além disso, há uma rejeição ideológica, porque quando você analisa o uso que as classes dominantes fazem desse discurso de natureza, você vê opressão e abuso. Um exemplo disso é o racismo, que durante muito tempo foi defendido, inclusive, por discursos científicos de natureza, o lugar subalterno da mulher, ou daquilo que se entende por sexo feminino, como uma involução da noção de sexo masculino. Isso tudo é sustentado por discursos que, na época, provinham da ciência. Então, o uso que as classes dominantes fazem
da noção de natureza ao longo da história humana sempre foi muito perigoso. Aí, então, esse novo paradigma da lei positiva nos propõe um novo critério ético, uma outra forma para basear esses combinados de relações que fazemos para viver aqui no mundo. E esse critério ético seria um acordo, um contrato. Isso é chamado de contratualismo, que a ética deve se basear naquilo que foi concordado, acordado, depois das instâncias de discussão. Isso seria como uma negociação social e pode ser materializado na forma de leis. No entanto, a questão é, a defesa do paradigma da lei positiva é, isso vai nos libertar de uma noção de natureza cega, que basta observar a natureza e ver o que é certo e errado, e também vamos ficar livres dos abusos das classes dominantes que fazem o uso dessa noção de natureza para as suas relações de dominação e de opressão. No entanto, gente, a gente se pergunta, ou melhor, o professor Guareschi se pergunta, essas leis que existem, né, as nossas leis, são justas e elas são discutidas democraticamente e são aplicadas da maneira mais imparcial possível? A gente sabe que não. Então, a proposta do professor seria que a ética fosse encarada pelas pessoas como uma instância crítica. E o que significa isso? Significa que enquanto algumas pessoas buscam a fonte da ética numa natureza, seja ela divina ou humana, ou num positivismo jurídico, né, de contratos e combinados feitos em forma de leis, uma postura crítica sempre reconhece que essas noções têm limites. Então, a ética para Guareschi é uma instância inacabada, ela sempre está por fazer. E aí ele pode dizer que a ética tem pelo menos dois aspectos aqui. Uma dimensão crítica, que reconhece que nunca vai dar conta de tudo e que ela precisa sempre ser revisada e ela está inacabada, mas pode ser sempre renovada, e uma dimensão propositiva, onde se colocam, sim, as exigências e os desafios éticos, né? O que se pode, o que não pode, o que se deve. No entanto, que isso não, que essas proposições não se tornem leis fixas, né? E que elas sejam possíveis de serem reelaboradas, redimensionadas, refeitas e retomadas. E aí o professor diz que o uso da crítica evidencia a impossibilidade de uma ciência neutra. Por quê? Quando você avalia criticamente qualquer fenômeno social, você enxerga as lentes que estão por trás desse fenômeno, ou melhor, aqueles acordos de visões que as pessoas fazem para compreender o fenômeno social, e também é o que vai determinar os comportamentos que essas pessoas têm em relação àquilo que elas acreditam. Então, mais algumas frases sobre ética do professor. Sobre a ética, sobre a análise da ética na produção científica. A crítica resgata a dimensão ética de toda a relação humana. Então, quando eu critico e busco qual é a ética que está por trás de todas as ações que eu enxergo, eu, de certa forma, comprovo que não há ação neutra neste mundo, muito menos na ciência. Porque até uma ciência que se diz neutra, geralmente acaba por esconder os seus compromissos com classes dominantes ou relações de dominação. Olha que interessante isso. Visões conservadoras, libertárias, qualquer visão que a gente tenha sobre a vida, tem dimensões éticas. Então, o conservador tem a sua ética, o libertário tem a sua ética, porque ser conservador, ou seja, esperar que as coisas sejam como são, permitir que as coisas sejam como são, impedir que elas mudem, acreditar que o que há, o que existe, é o que tem que continuar existindo, é uma ação tão ética quanto lutar pela mudança, que é quem acredita que nós precisamos mudar e lutar para que essa situação se transforme. Então, há ética por trás de qualquer ação humana, e a análise de que ética há por trás das ações humanas é que é importante aqui. E não a eliminação da ética ou da política ou das crenças na produção científica, que é o que quer que é o que
queria um paradigma mais positivista, né, gente? Uma ciência neutra e que o fenômeno ele é observado independente das lentes que o pesquisador, que a pesquisadora usa. É preciso analisar quais proposições estão a serviço de relações de dominação. Então, sempre haverá uma ética por trás de uma ação humana, mas a análise é para desvelar que ética está por trás desta ação. Relações de poder, por si só, não tem nada de positivo ou negativo. É quando a gente fala de relações de dominação que nós precisamos, pelo menos na minha opinião, tentar mudar, tentar analisar para transformar, como dizia a professora Silvia Lane. É na relação de dominação que a gente precisa denunciar por trás das ações humanas, porque sempre haverá relação de poder, e poder é a capacidade, né, gente? Poder é o que é a capacidade, seja do indivíduo, de um grupo, de fazer aquilo que deseja, de suprir suas necessidades. Mas nas relações de poder existem as relações de dominação. E são essas que precisam ser denunciadas. Então, seguindo aqui na noção de paradigmas, o professor vai organizar agora 3 grandes paradigmas e vai mostrar quais são os fundamentos éticos que sustentam esses paradigmas quando a gente trabalha com psicologia social. Na verdade, quando a gente trabalha com qualquer fenômeno humano. Esses 3 paradigmas seriam o paradigma liberal capitalista, o paradigma coletivista totalitário e, por último, o paradigma comunitário solidário. Vamos ver cada um deles aqui. Antes de ver cada um dos paradigmas, é importante deixar claro o que são paradigmas. Então, para o professor Guareschi, ele diz que lá naquela obra seminal de Thomas Kuhn, em 62, chamada Estrutura das Revoluções Científicas, aliás, uma leitura super indicada para quem gosta de ciência, de filosofia da ciência, ele encontra mais ou menos 60 diferentes pesquisadores, né, encontraram mais de 60 definições do que seria um paradigma. No entanto, o professor aqui tenta resumir com uma noção de paradigma como uma visão que engloba pelo menos 4 componentes. Todo paradigma, toda lente que alguém adota para enxergar os fenômenos humanos, sociais, teria esses 4 componentes. Primeiro, uma concepção do que seria o ser humano, depois um combinado de valores éticos, depois uma concepção daquilo que é social, então a forma que eu enxergo o social também vai determinar os comportamentos, que seria a parte observável dessa discussão. Nós podemos analisar a concepção de ser humano, valores éticos e concepção de social, por interpretações daquilo que a gente consegue coletar. Agora, os comportamentos que vêm dessa concepção de ser humano, dos valores éticos e da concepção de social, seriam a parte mais observável em formato de condutas, né, de ações e de, enfim, comportamentos. Então, gente, a gente pode pensar o seguinte, que esses 4 elementos vão aparecer nos 3 paradigmas que eu citei, o liberal capitalista, o totalitário e o comunitário. Primeiro vamos ver o liberal capitalista, o primeiro paradigma. Qual é a concepção de humano para quem adota esse paradigma de vida? Aqui, as pessoas são vistas como indivíduos, e é importante separar a palavra indivíduo da palavra pessoa, que a gente discute aqui na frente. O ser humano, então, é visto como um indivíduo, sim, como um ser singular, como um ser único, no entanto, ele é visto como separado do outro. Ele é visto como uma unidade independente do outro, o que faz uma diferença gigantesca com a noção de pessoa. Então, que ética sustenta a concepção de ser humano que eu acabei de falar? O liberalismo. O capitalismo liberal, com esse lema do laissez-faire, né? Deixa fazer, deixa passar, o mundo vai se virar, é quando você acredita que na capacidade de auto-organização dos grupos humanos, e focando nesse indivíduo, que ele é capaz de se virar independente das estruturas sociais ou das desigualdades socioeconômicas. Aqui a gente vê frases, por exemplo, basta querer que você consegue, não importa nada disso, o importante é querer. Então, claro, né, gente, você não vai estudar liberalismo aqui comigo em 1 minuto, você vai atrás dos textos que realmente explicam o que é o liberalismo.
mas a gente está só fazendo um resumo grande dessas três noções, desses três grandes paradigmas. Aí, a concepção de social, neste paradigma liberal capitalista, é de um aglomerado de indivíduos e não de uma comunidade ou de uma totalidade. Eu enxergo o social, aquilo que eu chamo de social, é basicamente um conjunto de indivíduos, uma soma de individuais, como diz o professor Guareschi. E os comportamentos que a gente observa neste paradigma, então, eu tenho uma noção de humano, eu tenho uma ética que sustenta essa noção, isso faz eu ter uma noção de social e isso se expressa, é visível nos comportamentos das pessoas. E que tipo de comportamento a gente pode enxergar? Comportamentos individualistas, egocentristas e talvez o principal que seja a competição, o espírito competitivo ou a vontade de competir. Eu tenho por isso que a maioria das pessoas acredita que a competição é um motor de vida, né? Ela te dá vontade de competir, te dá vontade de crescer, de conquistar, de fazer e ter coisas. Eu tenho uma visão mais cretina sobre a competição. Eu digo em sala de aula que, para mim, a competição é uma espécie de masturbação cansativa do nosso instinto de sobrevivência, né? Eu acho que a gente pode superar a competição como fonte de energia do nosso crescimento. Dá para a gente pegar outras fontes de energia que não o nosso instinto de sobrevivência, né? Em seguida, então, nós temos o paradigma, diferente do liberalismo, nós temos o paradigma coletivista totalitário. O que significa isso? Significa que, nesse paradigma, a concepção de humano é completamente diferente do liberalismo. Lá no liberalismo, o indivíduo é o foco. Eu acredito na liberdade do indivíduo para se virar e organizar esse mundo. Aqui no paradigma coletivista totalitário, eu basicamente não enxergo um indivíduo. Eu enxergo a parte de um todo. Eu enxergo uma peça de uma máquina, porque o foco aqui é a organização, o Estado, a nação, o grupo, o partido, enfim. Então, para eu sustentar essa concepção de humano, eu precisaria de uma ética que o professor chama de ética totalitária. O que eu valorizo é o todo, é o sistema. Eu retiro do indivíduo, lá no liberalismo, o foco dos meus valores ou das minhas crenças. Eu passo para um sistema, ou para um grupo, ou para o todo. E aí, pessoal, a concepção de social nessa visão vai ser de um social reificado, ou seja, uma coisa. O social é palpável, ele é um projeto de todos e para todos. No entanto, o singular, né, o ícaro, o indivíduo que está ali dentro, a subjetividade, ela é apagada como uma perturbação ao projeto totalitário. E aí você pode pensar nos regimes totalitaristas, né? Nazismo, fascismo, qualquer visão que até é engraçado porque algumas pessoas que se dizem liberais são extremamente nacionalistas, e o nacionalismo tem a ver com essa noção com essa concepção de social. Eu sou o meu país, né? Eu sou a minha cidade, eu sou o meu grupo, eu sou a minha seita, a minha religião, seja o que for. E por fim, nesse paradigma, que tipos de comportamentos eu vou enxergar com essa concepção de humano, com essa ética e com essa concepção de social? Comportamentos de massificação, de anonimato e de burocracia. É muito oposto ao liberalismo, em que os comportamentos vão ser vistos com foco no eu, no indivíduo. Aqui eu vou ver os comportamentos apagando, os comportamentos, seja grupais ou individuais, apagando esse indivíduo. Diz aqui o professor, comportamentos de burocracia, mas que burocracia? Aquela burocracia que mata, que transforma as pessoas em coisas, onde a ordem, a organização estão acima de tudo. É o predomínio da máquina sobre o ser humano. Então, se apaga totalmente o indivíduo como algo importante, porque ele estaria
focar no indivíduo seria desfocar do sistema ou do grande grupo. E por fim, nós teríamos um terceiro paradigma chamado de comunitário solidário, que o professor defende como que deveríamos adotar. Então, a gente pode tentar entender que paradigma é esse. Eu vou me demorar um pouco na concepção de humano e depois a gente volta para a noção daqueles 4 elementos, componentes dos paradigmas. Aqui a concepção de humano é como pessoa e não como indivíduo, e há uma diferença grande aqui. A concepção de indivíduo enxerga como isolado ou separado do outro. Na concepção de humano como pessoa, ele não pode ser visto fora das relações que estabelece. Por isso, algumas pessoas utilizam o termo sujeito ao invés de indivíduo, porque é algo que está sempre se formando a partir do outro. Lembrem, não há como ser humano sem humanos ao redor, nos socializando. E aqui a noção é de que pessoa é aquele que é um, mas só pode ser pessoa se ele tem o outro. Ele necessita do outro para poder ser, que é o que eu estava falando agora. É isso que é relação, palavras do professor. Relação é aquilo pelo qual uma coisa não pode ser sem a outra. Nós somos seres singulares, sim. Agora, a minha subjetividade, aquilo que me constitui, é o mundo todo. São pedacinhos dos outros que fazem a mim. Então, eu não existo separado do todo, eu não existo separado do outro. Isso é uma visão dialética da formação da subjetividade. Mais uma frase do professor: somos assim, misteriosamente, os outros. Eu, Ícaro, sou vocês, sou todos os outros. Apesar de sermos singulares, nós somos os outros porque cada um de nós recorta de forma diferente os pedacinhos dos outros, os pedacinhos dos significados dos outros. E então, voltando para aqueles 4 elementos da concepção de um paradigma: concepção de humano, valores éticos, concepção de social e comportamentos observáveis. Aqui, então, repetindo, a concepção de humano é como pessoa em relação. Aqui eu não enxergo um indivíduo isolado, eu enxergo sempre um sujeito em relação. A ética que sustenta esse paradigma, o professor no texto traz vários termos e não chega à conclusão à escolha de nenhum deles, mas ele cita uma ética solidária, uma ética o solidarismo, o personalismo, tem um autor que fala em amorismo, tem um outro autor que fala em fraternismo, sororismo, eu acho que aqui é o São Francisco, se não me engano. E o professor termina com a noção de comunitarismo, então a gente poderia pensar numa ética comunitária, que é o que vai sustentar essa concepção de ser humano. A ética comunitária faz com que a gente enxergue o social, perceba a sociedade como uma comunidade. E esses 2 conceitos são bem importantes. Sociedade e comunidade têm diferenças importantes. Aqui, num resumo bem esdrúxulo, vamos pensar que comunidade, sim, é menor que sociedade, mas é aquele espaço de relações em que as pessoas relativamente se conhecem, fazem falta umas para as outras. Diz o professor no texto, um espaço onde cada um sabe o nome um do outro. Mas a comunidade também não é uma descrição só, gente, ela pode ser uma noção de projeto, né? Comunidade é quando estivermos, comunidade pode ser um espaço que um dia poderíamos ter em que todos tivessem a mesma participação, a mesma importância ou a mesma relevância. A noção de comunidade pode ser descritiva e também pode ser propositiva, né? A gente pode querer que a comunidade exista. Para explicar um pouco melhor o que eu estou falando, para mim, não existe ser humano. Existe mamífero aí que a gente vestindo CIA ou Chanel, dependendo dos privilégios que a gente tem. Ser humano é um projeto, para mim, né? Eu acredito que ainda não chegamos nem no começo desse projeto do que seria ser humano. Nós ainda somos mamíferozinhos buscando aí alguma direção nesses 10 mil anos de história contada ou documentada. Então, para mim, as palavras elas descrevem, mas elas também propõem
né? Para mim não, né, gente? Não sou eu que digo isso, são os autores que eu li, as influências que eu tive. E, por fim, que comportamentos eu poderia observar nesse paradigma comunitário solidário? Diferente dos comportamentos individualistas no liberalismo, diferente dos comportamentos de anonimato da ética do paradigma totalitário, aqui eu enxergaria comportamentos de partilha, de solidariedade, de colaboração, de cooperação. Eu falei antes sobre a minha noção de competição, né? A minha crítica sobre a competição é que ela seria uma masturbação cansativa do instinto de sobrevivência, mas que as pessoas se apegam nisso como um motor, como uma energia para a ação. E eu acho que a cooperação e a colaboração poderiam ser experimentadas como essa nova fonte de energia. Eu poderia mover-me não só para ganhar do outro, que é a competitividade, mas eu poderia mover-me para construir, co-construir, construir junto com o outro, porque quando eu olho lá para fora eu vejo tudo errado, eu vejo tudo violento, eu vejo tudo com problema, mas o importante é que eu olho lá para fora, eu não enxergo apenas a minha vida, a minha casa, a minha família, né, como o centro do mundo, eu enxergo o ser humano como raça inteira como o centro do mundo. E, enfim, então esses seriam os comportamentos que partem de um paradigma comunitário solidário. Então aqui a gente pode pegar o quadro que o professor entrega no seu capítulo para revisar o que a gente acabou de conversar. Nós temos os 4 componentes de qualquer paradigma, aqui no cantinho: concepção de ser humano, ética e valores, concepção de social e os comportamentos observáveis. As relações que a gente estabelece a partir desses 3 elementos anteriores. Na primeira coluna você enxerga o paradigma liberal, na segunda coluna o paradigma comunitário e na terceira coluna você enxerga o paradigma totalitário. Então, revisando, num paradigma liberal, a minha visão de ser humano é como indivíduo, isolado dos outros. A ética que eu estabeleço é a ética liberal capitalista. A concepção de social é de uma soma de individuais e os comportamentos observáveis têm a ver com individualismo e competitividade. No outro oposto, na terceira coluna, nós temos então a noção de ser humano como peça de uma máquina. Aqui o indivíduo não importa, importa o todo. A ética que sustenta isso é uma ética coletivista, totalitária. Isso faz com que a gente perceba o social como uma coisa, como materializado, e os comportamentos expressos a partir dessas 3 primeiras noções têm a ver com comportamentos de massificação e de anonimato. E uma coluna do meio, que busca um equilíbrio aqui, veria ou enxergaria a pessoa como, enxergaria o ser humano como uma pessoa, sempre em relação, diferente do indivíduo, com uma ética comunitária, uma ética solidária, porque se entende como parte de toda uma raça e não parte da sua cidade, do seu estado, da sua empresa, da sua religião. A concepção do social aqui vai ser dialética relacional, ela vai enxergar o social como uma comunidade, sempre em formação, e os comportamentos observados seriam de solidariedade e de cooperação. Bom, então, como eu vou falar um pouquinho, muito rápido, da Abrapso, e nós estamos nas primeiras aulas de Psicologia Social, Associação Brasileira de Psicologia Social, Abrapso, eu vou trazer essa frase que o professor utiliza para finalizar o capítulo. Diz ele assim: se a Abrapso nos oferece já possibilidades de se pensar esses novos paradigmas, muito temos de agir ainda para se poder instituir práticas que concretizem esse pensar. Desafios que nos esperam como pesquisadores, agentes do social, cidadãos e cidadãs de um novo Brasil que se anuncia. Talvez em 2008, né, quando o professor escreveu o texto, ele não tivesse nem ideia do que se anunciava no Brasil que a gente está vivendo hoje. Muito bem, que é a Abrapso, né, pessoal? Está estudando psicologia social? Corre lá para o site da Abrapso e leia de cabo a rabo tudo que tem lá, que você está pronto com uma formação em psicologia social. Tô brincando, mas eu acho importantíssimo que você faça esse passeio, tá? Vá até o site da Abrapso, fuça em todas as colunas, todos os materiais que eles têm lá.
A ABRAPS, a Associação Brasileira de Psicologia Social, fundada lá em 1980. Aqui foi com a professora Silvia Lane, né, que tudo começou. Vou deixar aqui a indicação do vídeo que eu gravei, o primeiro sobre a professora Silvia, apresentando a psicologia social com a professora Silvia Lane. Se você quiser ver, então eu acho que vai aparecer aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. E o que diz lá no site? Eu trouxe Ctrl+C, Ctrl+V lá do site. A ABRAPS é um espaço de posicionamento crítico frente a perspectivas naturalizantes e ahistóricas. Essas duas palavras são fundamentais para a noção de psicologia social que se faz no Brasil e América Latina, principalmente com as contribuições a partir da professora Silvia Lane e dos colegas que ela foi reunindo. A ABRAPS se posiciona contrária às perspectivas naturalizantes. Lembrando que naturalização é o processo que faz com que nós tenhamos uma ideia de que aquilo é natural, mas na verdade a gente sabe que não é natural e aquilo é socialmente construído, mas que por repetição estilizada ao longo do tempo, segundo a Butler, se torna matéria, né? Se torna verdade. E a histórica, combater uma perspectiva ahistórica tem a ver com a noção de que um mecanismo universal não funciona da mesma forma para todas as culturas e nem para todos os tempos históricos. Se você acessar o site da ABRAPS agora, você vai ver uma mensagem sobre a pandemia do coronavírus. Eu selecionei uma pequena frase que eu vi lá que resume a atuação da ABRAPS como Associação de Psicologia Social. Olha que legal. No momento em que a gente está vivendo, cientistas sociais e nós, pessoas, estudantes de psicologia, super interessadas em comportamento humano e grupos humanos, nós somos chamadas a observar mais do que os outros, do que está acontecendo, né? Eu sempre digo, ou tenho dito para os meus alunos, tentem não ficar torcendo para que a pandemia passe rápido e fingindo que nada está acontecendo. Aproveitem que vocês estão na psicologia para aprender alguma coisa não, a gente aprendeu um monte de coisas sobre o ser humano com isso que a gente está vivendo. Desde textos elaborados de análises políticas e sociais, até uma ida ao mercado, laboratório para a gente aprender sobre si e sobre a sociedade em que a gente vive nesse momento. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é que a ABRAPS diz assim, estamos aqui, né? Estamos aqui, nós, psicólogos sociais, pensando no que fazer, por um lado, para lutar contra essa pandemia, mas, por outro, que a gente está aqui bem ligado com as opressões e explorações que já começaram a acontecer, seja por um viés mercadológico, seja por um viés de controle social, de dominação de classe, de expropriação de poder. Então, é o que mais me encanta na ABRAPS e na psicologia social, que é feita aqui no Brasil e na América Latina, tem a ver com essa insistente denúncia das relações de dominação. Para algumas pessoas isso é até insuportável, elas não aguentam ouvir que participam de relações de opressão. Gente, todas nós participamos de relações de dominação em algum marcador social da nossa vida. E, para mim, a justiça começa quando a gente analisa analisa a participação que tem nessas relações de opressão. Então, a ABRAPS é um lugar que me inspira desde o começo e me dá material e me dá subsídios para analisar em mim mesmo, onde eu me meto em relações de dominação e sustento essas relações de dominação e nos outros, né? Principalmente nas coisas que eu mais faço ou mais trabalho. E aí, para finalizar, eu trago aqui notas que eu fiz sobre uma palestra ministrada pela grandíssima professora doutora Maria Juraci Filgueiras Tonelli. Eu acho que o link do vídeo que vocês estão vendo a fotinho aqui vai aparecer aqui ou em algum lugar. Acredito que eu consiga fazer um link com o vídeo da professora e você pode beber na fonte, tá? Vai lá conhecer ela, porque vale muito a pena. E
Quando eu assisti esse vídeo, foi lá em 2011, eu fiz algumas notas sobre as falas da professora e eu trago aqui agora para a gente pensar sobre a Abrapso e finalizar essa introdução em psicologia social. Primeiro que eu anotei sobre o que dizia a professora Tonelli é que os debates em psicologia social são sempre atravessados por relações de poder e por ideologias. E o que a gente faz é denunciar quais ideologias estão por trás, porque sempre há uma ideologia conservadora ou uma ideologia libertária, mas sempre há uma ideologia. O problema não é que haja uma ideologia por trás, o problema é que esta ideologia sirva a relações de dominação, tá? E, além disso, a professora lembra dos problemas da discussão em torno da cientificidade da psicologia. Isso é desde o começo. A psicologia nasce assim. É ciência? Não é ciência? Não, vocês estudam o quê? Comportamento, subjetividade, processos mentais, relações humanas. O que vocês estudam? O que é psicologia? Enfim, a briga é longa. Mas, principalmente em psicologia social, quando cientistas positivistas radicais, vou chamar assim, ou muito apegados ao positivismo clássico, de neutralidade, de simplicidade nas explicações, de combate à complexidade, a gente acaba por impedir os avanços da ciência, da psicologia social aqui no país e na América Latina. Quando a gente se apega a uma visão de ciência e desconsidera todas as outras metodologias que existem para pesquisar fenômenos humanos que não entram na lente do positivismo clássico, né? Além disso, a professora Maria Juracy lembra que a psicologia social é o primeiro espaço da psicologia a acolher as discussões dos movimentos sociais, do movimento feminista, dos movimentos feministas e dos estudos de gênero e também dos movimentos LGBT ou LGBTIQ+. A psicologia estudava, por exemplo, diversidade, não com esse nome, né? A psicologia estudava sexualidade antes da psicologia social, mas vocês sabem como que estudava, numa visão DSM-ica da diversidade humana, né? E é a psicologia social que começa a estudar esses pontos numa perspectiva construcionista ou construtivista, diferente daquele paradigma positivista clássico. A professora lembra ainda, não se pode esquecer da época do arbítrio, tá? A época da ditadura e os processos de subjetivação que nasceram nessa época. Nós convivemos com pessoas que passaram pela ditadura e é incrível enxergar a diferença de significados que as pessoas deram enquanto viviam aquele momento. Algumas pessoas hoje cometem, né, esse crime de defender a ditadura e pedir a volta de um regime militar, mas para a gente tentar entender por que essa pessoa faz isso, a gente pode tentar fazer uma arqueologia emocional ou uma genealogia emocional daquela época. E, de repente, essas pessoas que estão pedindo a volta agora, ou se beneficiaram, ou vêm de grupos que se beneficiaram com esse período de opressão. Então, eu tendo a acreditar que são as marcas emocionais que a gente tem com os fenômenos históricos que definem as nossas crenças, e não a leitura. Tá? Não é filosofia, não é leitura, não é estudo que modifica as crenças da maioria das pessoas. É a experiência emocional. Eu me beneficiei, é difícil fazer a crítica, né? Lembrem-se, gente, sempre, crítica é desvelar o que há por trás. Não interessa se é bom, se é ruim, se é justo, mas é desvelar o que há por trás. Tudo que há por trás. Sempre há algo por trás de uma ação humana. Sempre há um valor ético por trás de uma ação humana. Mesmo naquela ação de pessoas que dizem que não há valor nenhum. Não, esta ação é neutra. O que eu estou fazendo aqui é sem intenção secundária alguma. A gente sabe que isso não existe. E, além disso, a professora lembra que sempre a gente lida com dois grandes problemas na sociedade brasileira, né, principalmente. A questão da distribuição
de renda, da distribuição de oportunidades, da distribuição de acesso e as políticas de reconhecimento de determinadas populações. E aqui estamos falando de minorias sociais. Nem sempre são minorias estatísticas, por exemplo, mulheres ou pessoas não brancas nesse país são maioria em número, mas em questão de acesso a oportunidades, direitos civis e igualdade social, podemos nos considerar minorias sociais. Ainda então diz a professora que são os binarismos e as leis universais que atrapalham o nosso avanço do conhecimento aqui em psicologia social no país e América Latina. E o binarismo cartesiano, então, seria o responsável por essas noções duras de certo e errado, bom, ruim, é preto, branco, é masculino ou feminino, ou é do bem, ou é do mal, ou é sujeito, ou é objeto, enfim. E a Abrapso imediatamente questiona esses binarismos. A gente sabe que a produção intelectual ou científica que parte de binarismos é criticada por ser infundada, né? A gente não pode mais partir de visões dualistas para a vida e nem para os fenômenos sociais. E esses binarismos fazem com que a gente produza as chamadas leis universais e extra-históricas ou ahistóricas. No entanto, aquilo que é criado, que se diz universal, gente, foi criado com uma amostra, foi criado com uma população e foi criado num contexto. O fato de você esconder este contexto não significa que ele não existe. Então, se algo é descoberto como um mecanismo universal e a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, não denunciar o que tem por trás, não denunciar a ética que quer ser universal a partir de uma cultura dominante, é trabalhar com os interesses das classes dominantes. Então, o que a Abrapso faz desde o seu começo, lá em 1980, é questionar essa única forma de enxergar a psicologia social, que era basicamente norte-americana, importada de forma crítica, num viés positivista, com uma metodologia experimental. A Abrapso, segundo a professora, também questiona a política identitária, né, que faz nós criarmos palavras, por exemplo, dentro do movimento LGBT, que é o que eu mais me envolvi ou me envolvo. Os termos L, G, B, T, a gente sabe que as pessoas não são palavras, a gente sabe que as pessoas não são termos, mas para uma luta política que precisa colocar no papel um nome para o fenômeno, aí, nesse tipo de sistema que a gente tem, ainda é importante que algumas palavras, termos, sirvam a essa estratégia identitária de conquista de direitos civis. Espero que um dia a gente se liberte da presilha das palavras, né? Sobre essa questão de presilha das palavras, lembrei do Bauman, do Zygmunt Bauman, num livro chamado Identidade. Ele fala que a identidade é uma tarefa a ser cumprida. Então, quando eu digo eu sou e põe a palavra que você quiser, você imediatamente se deu uma tarefa que será cumprida. E quando você diz eu sou X, está implícito que você não pode ser A, B, C, D, E, F, G. Entendeu? Você está preso na palavra. Então, numa questão de experiência de vida, eu sou completamente contrário às palavras que definem, né, orientações sexuais, das palavras que a gente usa, não nos definem, porque nós não precisamos ter a tarefa de ser somente aquela palavra, mas numa perspectiva política, eu ainda também defendo a estratégia identitária como atualmente a mais efetiva, né? Nós precisamos transformar em palavras as desigualdades e com essas palavras a gente exige e reivindica as especificidades que vêm sendo negadas na igualdade de direitos. Por fim, pessoal, eu trago um oi da revista Psicologia e Sociedade, que é a revista científica da Abrapso.
Se você for meu aluno, agora a gente vai fazer, minha aluna, você vai fazer comigo alguns exercícios lá nessa revista, mas se está vendo o vídeo de fora, eu te sugiro que conheça os artigos que são publicados na revista da Abrapso, que se chama Psicologia e Sociedade. Você não adianta ficar clicando aí na tela, querido, que ali não é o link, tá? Eu vou botar lá embaixo na descrição o site da revista da Abrapso, que é a Psicologia e Sociedade. E aí, gente, vou deixar para vocês, então, aqui as referências que eu utilizei para montar essa apresentação e dizer que todas elas estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Espero que essa aula tenha servido para alguma coisa nas tuas pesquisas e nas tuas inquietações. E volta para cá, estou preparando algumas coisas bacanas para a gente aprender a escrever. Então é isso, gente. Uma noção básica de paradigmas em psicologia social, que lentes as pessoas escolhem para olhar para o ser humano, que ética sustenta essa lente, que noção de social se forma a partir dessas duas coisas e, por fim, que comportamentos nós observamos quando adotamos algum desses paradigmas. E é importante dizer para você que é estudante de psicologia, né? Desde o primeiro semestre é importante que você saiba e tenha cada vez mais consciência de qual é a ética que está por trás das tuas ações. Não venha me dizer que você não tem nenhum interesse por trás das coisas, porque a gente sabe que isso é mentira. Todo mundo tem algum interesse por trás de tudo o que faz. Não há problema nisso. O problema é em você achar que as tuas ações são neutras, que a gente já descobriu que não são. Tá bom, meus queridos? Até a próxima aula. Beijo!